Fala, seus jaguara! Rapaziada, tamo de volta com um vídeo depois de muito tempo, né? A gente é, tá mantendo o canal aí ativo, né? Mas né, esse 2025 tá sendo, assim como é o ano 2025 do Atlético, né, Nicolau? O nosso ano também na vida profissional, pessoal, também tá caótico, né? A gente tá trabalhando demais. Eu tô trabalhando mais ou menos o dobro do que eu trabalhando no ano passado, então tá um pouquinho difícil, mas a gente quer retomar, né, colocar o projeto, aproveitar esse momento do Atlético bom, né, colocar esse projeto aí que tem mais conteúdo, mais vídeo. Acredito que né, isso ativa também um pouquinho a nossa vontade de continuar produzindo conteúdo, né? E no vídeo de hoje a gente vai ter, cara, um conteúdo que eu achei bem legal, tá? Eu falei com vocês que eu ia trazer na live aí. Vamos ver um pouquinho, né, sobre como é que tá sendo a mídia de fora, né? E também os rivais, né? O Coxa, principalmente, como é que eles estão vendo aí essa arrancada do Atlético. E será que a gente virou favorito para subir? Será que não? O que o pessoal tá achando? Então, para reagir a tudo isso, meu nome é David e trouxe, é claro, o nosso querido Nicolau, que vai me ajudar a discutir um pouquinho sobre isso, até porque esse vagabundo não aparece nas lives de pós-jogo, né? Então ele vai falar um pouquinho da opinião dele e vamos também dar uma olhada na opinião alheia, né, Nicolau? É isso aí, David. Bom dia, boa tarde, boa noite para quem está vendo esse vídeo. E, inclusive, David, é um estilo de vídeo que fez o canal ser conhecido, né? Lá atrás, né, há mais de um ano atrás, um ano e meio atrás, os veículos de comunicação, enfim, canais estavam falando do Atlético como favorito para Libertadores ou até ser campeão brasileiro da Série A, né, cara? Eu E lembro aí, do Lédio Carmona falando que o Atlético era um grande candidato a algo de ser favorito. Tipo, ele não quis é falar o alguma que queria, coisa. mas ele quis falar que o Atlético estava bem, né? De alguma forma. É, E nós sabemos o resultado, né, Nicolau? pelo jeito, o Atlético é o grande favorito a ser rebaixado no Centenário. Mas é isso. Estamos voltando aí aos poucos com esses conteúdos, porque o Atlético nos proporcionou isso, né? Melhorou bastante. Era o que vinha sendo falado, né, pelo David nas lives e quando eu aparecia também. Tem que ganhar todas, né? Fez um primeiro turno de merda, né? A quem até do mais pessimista torcedor. Sim. Então tem que ganhar todas. Tem que ganhar agora contra o Atlético e tem que ganhar contra o Operário. Ou seja, tem que ganhar 7 seguidas. Aí depois tem mais 2 fora, tem que ganhar 9 E, seguidas. não, e Não sei. ganhando essas sete seguidas, ainda não se sabe se entra no G4, né? Pra você ver como que a situação é É, complicada, né? eu acho que agora, se ganhar essas duas, acho bem difícil não entrar. Mas Bem pode ser difícil. que não entre, né? Porque o Novo É, Horizontino não vai pegar nenhum time muito difícil, não. Então, então, para vocês verem como realmente tem que ganhar, porque além disso, o Chape, Remo, os caras que estão ali perto também podem passar o Atlético com uma vitória, Cuiabá. Então tem que continuar ganhando. Não tem essa de, ai, nossa, 5 vitórias seguidas, que legal. Beleza, mas o primeiro turno foi uma merda. Muito, muito, muito abaixo mas, assim, das expectativas. Uma janela horrível. Vocês já sabem disso. Então, assim, o Atlético tem que continuar ganhando. Tá fazendo isso. Então, os torcedores já falam, né? Poxa, Atlético Paranaense é o manto mais forte dessa Série B, agora quero ver, entendeu? E é. aí, além dos torcedores, tem os veículos de mídia como um todo também estão falando. E a gente vai trazer um pouquinho para vocês aí qual que é a percepção desse pessoal do Atlético agora nessa nova fase na Série B. Nicolau, pra gente começar, vamos dar uma olhadinha. Tem esse vlog aí do canal DNA Vilanovense, tá? Até pra gente pegar um pouquinho desse jogo aí do Vila Nova e tal, que foi legal. Então, esse é um torcedor do Vila Nova que pela primeira vez visitou a Arena da Baixada, né? E a gente sabe que a Arena da Baixada é um estádio, né, do Brasil, assim, até da América do Sul, né, que o pessoal ele, né, tem um destaque ali, né, por toda, né, todo a estrutura e tal. Então eu peguei um trechinho do final do jogo ali que ele fala um pouquinho sobre o pós-jogo e a experiência dele ali, né, na Arena da Baixada. Então bora lá.
jogo, vitória mais do que merecida do Atlético, postura covarde novamente do Vila. E não tenho o que falar sobre acesso. Na verdade, a gente pode abrir o olho na parte de baixo da tabela. O Vila fez um primeiro turno razoável, mas a gente não pode descartar qualquer tipo de possibilidade, já que o time não ganha. Mas é isso, né? Hoje o momento do Atlético era melhor, a camisa do Atlético mais pesada, a equipe melhor. E isso tudo culminou no resultado positivo para eles. Mas muito feliz do fato de ter conhecido um estádio que desde criança eu já queria ter conhecido. Fenomenal. Cara, olha só. Bom, Nicolau, aí tá o relato, né, do nosso querido torcedor aí do Vila Nova. Realmente, a Arena da Baixada é um estádio muito bonito, né? Aí do Brasil, é um estádio, né, que realmente acaba se tornando ali um ponto até turístico. E quando o pessoal vem aqui, às vezes, principalmente esse pessoal que tem, né, times aí com estádios mais modestos, assim, estádio de prefeitura e tal, acaba se surpreendendo, né, com a Arena da Baixada, não só pela beleza, né, pela organização e tal. Então, é legal ver, né, o pessoal tendo esse sentimento, né, que a gente já tá aqui, parece que já tem como algo garantido, né, porque é o nosso estágio, é o que a gente vai sempre, mas quando a gente vê aí uma opinião de fora, a gente vê que realmente o que o Atlético tem, poucos times no mundo vão ter, né? Exatamente, David. Bom, o entorno do estádio hoje eu tenho vontade de ir, claro, né? O Atlético proporciona isso pra gente, tomara que volte aí essa sequência de vitórias não seja apenas momentânea, né? Que volte a dar a alegria pro torcedor aí, mas o entorno do estádio sempre foi legal, né, cara, ali na arena. Pré-jogo, tava chovendo, né, anteontem, mas ali antes do pré-jogo já parou de chover, tava um céu bonito, pós-jogo foi divertido também. Aí esse vídeo também eu vi um pouquinho depois ali, ele fala que andou ali no entorno e viu como é que funciona. O Bolivar realmente, cara, desde 2020, tá? Uma das poucas decisões acertadas do Petralha foi o tal do Bolivar. Beleza, maravilha, né? E vamos fortalecer, né? Vamos fazer com que essa aura volte, né? O Atlético que já teve campanhas maravilhosas dentro de casa, né? Sempre foi uma das suas forças, volte a fazer com esse estádio aí uma fortaleza que a gente consiga o acesso com bons resultados em casa. Agora nós vamos para eles, Nicolau. Sim, eles, os nossos queridos Coxanautas. Fazia tempo que a gente não reagia a nada do Coxanautas. Porque daí não é interessante, né? Ver os caras felizinhos, alegres. Nós gostamos de vê-los tristes futebolisticamente, é claro, falando, né? Claro. Desejo toda a felicidade do mundo aí para eles nas suas vidas pessoais, mas futebolisticamente queremos que, né, sejam derrotados. Mas, Nicolau, eles vão falar aí sobre a rodada e tal, que impactou eles, né? Então, tiramos alguns cortes aí sobre o que eles falam não do Atlético, né? Do rival, né? O nosso rival, porque parece o Voldemort lá no Harry Potter. Que mencionou o nome dos caras, vai ter alguma coisa de ruim acontecendo. Nós somos os Dementadores. Somos os Dementadores. Literalmente, né? Literalmente. E outra coisa, David, só meus parabéns ao Coxanautas, né? Que fez 29 anos de existência nesse final de semana agora. Olha aí, Nicolau, 29 anos acompanhando Coritiba. Pensa no pessoal, cara, que é guerreiro, mano. Putz. Veja o pessoal que assiste, que é atleticano, vê se vocês aprovam aqui nos comentários. Vamos fazer um troféuzinho, cara. Troféu. Em nome do Jaguaras do Caldeirão, mas com todo carinho, a gente manda uma cesta de café pra eles lá. Sei lá.
Mas junto o troféuzinho, do parabéns. Jaguares é um poodle, né, cara? Um poodle. Parabéns por aguentar. Cara, 29 anos cobrindo isso, cara, não é. Olha. Um time. Assim, pra eles é relevante, né? Mas um time irrelevante no cenário nacional, que só joga contra Novo Horizontino, contra a CRB. Cara, deve ser difícil. Bom, bora lá ver o que o pessoal tem a falar. O Goiás venceu, no apagar das luzes. O Paysandu merecia a melhor sorte naquele jogo, tanto que o Tadeu foi eleito goleiro da rodada. Criciúma venceu com direito ao pênalti perdido do CRB, e o Criciúma vem subindo muito na tabela. A recuperação do Criciúma é algo impressionante. O Cuiabá venceu um confronto direto contra a Chapecoense, é mais um time que vai entrar na briga. Novo Horizontino voltou para a briga, vencendo o Atlético. E, né, o nosso rival aqui entrou definitivamente na briga, vencendo o Vila Nova dentro de casa. Quem deu uma... Assim, tem 3 times que para mim estão saindo da briga. O Avaí, que está em crise lá, né, e não vai conseguir voltar para o campeonato, até afastou o Aleph Manga. O Clube do Remo, que está numa situação, trocou de técnico agora, contratou o Guto Ferreira. Eu não acredito que o Guto vá fazer milagre. Agora vai. E para mim a Chapecoense está perdendo força também, tá? Então o campeonato aí, você veja o que uma rodada ruim para o Coritiba pode fazer. Além de diminuir a nossa distância para o 5º colocado, trouxe mais clubes para a briga, cara. O Cuiabá voltou para a briga, né? A Chapecoense continua lá, porque fez uma boa gordura, né? Mas já perdeu, acho que se não me engano, foi o segundo jogo seguido que perde, né? Terceira derrota seguida. A terceira derrota seguida. Então veja que já começa, que diferença que faz. Chegou a estar em terceiro, já está em 6º. O Remo, que ficou quase o campeonato inteiro de porteiro do G4, acho engraçado esse termo, um porteiro fiel ao G4, né? Tava sempre ali, sempre no 5º, sempre no 5º. Abandonou o posto agora. Já caiu, e para mim eu concordo com o Honório. O Remo já está dando adeus à possibilidade de ficar no G4. E, enfim, o Avaí também, né? O Vila Nova com essa derrota para o Atlético do Paraná. O Remo acho que remou e acabou morrendo na praia, né, cara? Boa pra caramba. Tá no nível dos colchonautas ali, essa piada. Também já deu adeus à briga, então as coisas estão se reduzindo, mas se reduzindo a 6 ou 7 times ali que vão brigar, meus amigos, vão brigar. Você vê, né, o nosso rival que venceu 5 seguidas ali tá com 42 pontos. Eles estavam há 5 rodadas atrás com 27 pontos. E a Ferroviária, que está com 32, há 5 rodadas atrás, estava com 30 pontos. E olha onde é que está a Ferroviária, que dos últimos 5 jogos eles empataram 3 e estava com 29. E perderam 2. Então, olha como... Cara, e todo mundo ali tá subindo, né? O Criciúma tava no meio da tabela, boa parte da competição, também ganhou das últimas 5 partidas, venceu 4 jogos, tá com 46. Então o momento não tá muito favorável, né? Você vê o Goiás venceu 2 das últimas 5, o Curitiba venceu só 1 das últimas 5, o Novo Horizontino venceu 2 das últimas 5, a Chapecoense, que você falou, dos últimos 5 jogos venceu só 1, também já deixou no G4. Então, cara, a briga vai ser ferrenha, e o Coxa enfrenta o Criciúma na próxima rodada, cara. Então, assim, a gente pegou o Goiás, que era um jogo-chave, não conseguimos vencer, estaria tudo diferente se a gente tivesse vencido o Goiás. Daí pegamos o América, tava na ZR, não conseguimos vencer, se a gente vencesse, estaria tudo diferente. Agora a gente tem uma terceira chance nesse jogo de 6 pontos contra o Criciúma. Se o Coxa não vencer o Criciúma, cara, aí o 5º colocado pode grudar na gente já, né? Que tá vindo. Eu tava fazendo uma projeção de tabela nas 2 próximas rodadas, que se desse tudo errado pro Coritiba, tá? Curitiba ainda ficaria no G4, mas ficaria ali na 4ª colocação. Não quero nem pensar nisso, na verdade. O que eu vejo, Marcelo, em relação ao momento do Coritiba, né? O Coritiba, ele, desde a derrota para o Paysandu, que a gente tem tido uma campanha meio ruim, né? Foram só 3 jogos. Até coloquei hoje, deixa eu até abrir aqui para ver, eu coloquei lá no Instagram do Colchonautas, o nosso desempenho nos últimos, acho que são 10 jogos, na verdade, né? O Coritiba venceu apenas 3 dos últimos 10 jogos, empatou 5, Opa. E o Honório caiu. Empatou 5 e caiu. Empatou 5 e não seja assim com o Curitiba, né? E já voltou, né? Igual o Coxa na Série A. Verdade, Marcelo. É o caso do nosso rival aqui. Os caras venceram 5 partidas seguidas e colaram no G4, pra ver como a situação deles era ruim, cara. Sim, os caras só colaram no G4. Era quase impossível, cara. Você vê 5 partidas seguidas, cara, é uma coisa que não acontece normalmente no campeonato. E eles venceram 5 seguidas e ainda estão fora do G4. Eles estavam lá pra ficar disputando quase um rebaixamento, cara, mas mudou os ventos lá, né? E acabaram vencendo esses 5 jogos. Claro que isso não vai durar pra sempre também, né? Mas olha só, precisa de uma sequência. Olha a diferença. O padre benzeu, né, Nicolau? Teve culto, o padre foi lá benzer, aí não tem como, né, cara? Não, o diabo foi embora. É isso, né? É isso. Eles não queriam que o diabo fosse embora, agora já era. Já era. Curitiba vencendo 5 jogos, ele já garante seu acesso à primeira divisão. Então a nossa situação, pessoal, ainda é muito boa, né? Sim.
Assim, concordo, tá, com o Honório, Nicolau. E uma coisa que eu falo pros coxas brancas, né, cara? Pô, cara, deem graças a Deus que esse time de vocês, que é bem meia boca, tá? Conseguiu fazer a campanha que tá fazendo até agora. Porque esse time aí, Nicolau, ao meu ver, tá? Ao meu ver, é um time pra ficar ali em sexto, sétimo. Não era pra ter 10 pontos de vantagem pro quarto colocado, cara. Acho que isso foi muito além. Mas acho que isso diz muito sobre o que é essa Série B, né, cara? Que é um nível muito abaixo. A gente pode ver aí o Atlético com o tanto de erro, tanto de cagada que fez, ainda tá dentro da briga, ainda tá chegando forte ali pra subir pra Série A, né? É isso aí, David. E, na verdade, é uma sorte nossa, né? Que Goiás e Curitiba, né, times irrelevantes, camisas leves, né? Foram os times do primeiro turno da Série B. Se não fosse isso, a gente tava muito longe. Pelo primeiro turno que a gente fez, a gente tava muito, muito longe desses caras. Então ainda bem, né? Com 5 vitórias seguidas, claro, que teve a parte do Atlético, né? Que tem que continuar. Eu bato nessa tecla. Para mim ainda não tem nada, mas muito longe de ter algo ganho, né? Claro que ganhar na Série B é você subir, né? Mas está muito longe. Tem que ganhar a próxima e ganhar a outra e ganhar a outra. É continuar ganhando. Pelo primeiro turno que a gente fez, não tem mais negociação. É continuar ganhando. Com certeza. Bora lá. Só não pode deixar que Pode bobear. essa oscilação aí derrube a gente mesmo, né? O Marcelo de Souza mandou aqui, ó, não precisávamos estar passando por isso, mas agora é hora da verdade, acabou toda a gordura. Tem um restinho de gordura que pode acabar muito rápido, né? Então a gente tem que agir como se realmente não tivesse gordura mais. Nicolau, você que entende de gordura, o que você acha ali? O coxa tá com bastante gordura, tá com pouca gordura? Eu ia falar de quem a gordura que eu entendo, mas o horário não permite. Tá bom, desculpa. Mas não, cara, eu acho que o Coxa já perdeu gordura. Perdeu. Com uma vitória do Atlético e com uma derrota do Coxa agora, a gente fica 1 ponto do Coxa. Lembrando que o Atlético tem vantagem no critério de desempate ali. Se o Coxa empatar uma e perder a outra, o Atlético ganhar as duas, a gente fica com uma vitória a mais e passa à frente, mesmo o Coxa tendo um saldo bem maior, né? Exatamente. Mas assim, então acabou, já era. A gente tava. Cara, lembra que a gente tava 12, 13 pontos do Coxa, cara? Não, chegou a ficar 15 pontos, cara. 15? Ficou 15? No então, começo ali, antes acabou. dessa arrancada, tava 15 pontos. Eu acho que tem uma rodada já. Tem uma ou duas rodadas que já acabou a gordura do Curitiba. Então eles têm que se aprumar. Pera aí, Marcelo, deixa esse comentário na tela, tá? Para não ser rebaixado. Eu acho que dá CRB. Em Maceió, o CRB é forte. Atlético e Atlético. Marcelo, e teu palpite aí pra CRB e Botafogo? Eu já pus ali, ó, pus o empate. Ó. Empate também? Beleza. Atlético e Atlético. Empatezinho, tá bom. Cara, Nicolau, vou te falar, cara. Eu não sei qual que é a pira do Coxanautas com essa questão do nome, né? Ou fala que é o rival, ou Atlético do Paraná, ou que nem na tabelinha ali, A. Paranaense. Todos os outros times é Atlético -gol. Não sei o quê. Cara, que tipo de zoeira que é essa, né? É uma zoeirinha, velho. Olha. Cara, eu não sei nem se é zoeira, cara. Eu acho que. Eu tava falando isso com meu pai no final de semana agora. Claro, a gente não gosta não tô falando da pessoa em si, a gente não gosta de coxa branca. Claro que a gente não gosta. Né? A gente não gosta do Curitiba, a gente quer que o Curitiba se foda o tempo inteiro. Mas os caras têm um ódio muito grande, assim mesmo. É um ódio mortal, tá ligado? É diferente. É aquele ódio assim que não pode nem fosse tratar como gente, alguém que você odeia e despreza no último, assim. Você não quer nem tratar como gente, você quer tratar como uma coisa. Exatamente. Exatamente. Então eu acho que não chega nem a ser uma zoeira. Eles não querem nem mencionar. É o inominável. Entendeu? É realmente o Voldemort, são os dementadores. Então é isso, cara. É aquela coisa do trauma, né? Pô, não pode ouvir falar. Eu quero que o Curitiba se foda, mas, cara, o Curitiba, historicamente, sempre me deu muitas alegrias. Né? Então. Dá pra entender um pouquinho, né, Nicolau? Dá pra entender um pouquinho qual que é o trauma. Dá pra entender. É diferente, é outro patamar. É outra coisa. Quebrar a sequência dos caras. Um empate. O Atlético tem feito boas partidas, principalmente lá em São João del Rei. Eu acho que, cara, é com muita dor no coração que eu falo isso, mas eu acho que
vai dar o Atlético do Paraná, mas tudo bem, eu vou na de Marcelo, vocês aí. não me decepcione, vai. Empate, já pus empate. Ah, tá bom. Ferroviária e Goiás. O empatezinho tá bom demais pra gente recuperar a liderança. E Volta Redonda e Remo? Volta Redonda. Volta Redonda. Então, ó, antes do Curitiba jogar, a gente... Pô, eu não concordo com o João nessa do Volta Redonda, não. Porque você é remista. Não, eu não sou remista, cara. Eu fazendo uma análise séria. Eu acho que o Volta Redonda não ganha do Remo, não. O Remo tá jogando ficha, vai estrear treinador. Eu acho que no mínimo o Remo traz um ponto de Volta Redonda. Hashtag análise, né? Como Análise séria, porra. Ele falou ali, 0x0 Goiás e Ferroviária, só pra gente tomar liderança. E porra, o Atlético cara. E Atlético e Atlético? Não, ele só colocou empate. Você sabe que Marcelo e Honório colocaram empate porque ele sabe que a grande chance é do Atlético ganhar, né, cara? É do Atlético. Vocês... Tá bom. Então, eu vou nessa, eu vou no empate. Guto Ferreira vai estrear, né? Ô, João, eu não sou remista, eu sou coxa. Eu tenho uma simpatia com o Remo, porque desse jeito você acha que eu sou misto, porra. Eu não sou, cara. Eu me expressei mal, você é coxa. Caraca, mal-estar. Informação. Urgente, informação aí. Honório não torce pro Remo. Tava todo mundo em dúvida. Aí o Twitter tava em polvorosa, David. Cara. Pô, o Honório não é coxa branca? Cara. 29 anos, Nicolau. Como o tal do Capelanes, como o tal do Thiago Marquezine, que se fantasiam do atleticano, né? Dizem por aí. O Honório também era remista infiltrado, cara, querendo pegar o público coxa branca aqui. Cara, é brincadeira, né, velho? Pra que causar, né? Os caras são brothers, conhecem há 50 anos, mas um comentáriozinho engraçado, o Honório já ficou, não, cara, eu não sou remista, porra! Vocês estão discordando de tudo, hein? Hoje vocês estão hein? Eu acho que tá muito tarde, 10 horas. Você é coxa, mas lá em Belém, você já morou lá, você tinha uma simpatia pelo Remo. Isso, mas do jeito que você tá falando aí, ó, eu vou achar que você torce pro Atlético, que tá apostando em vitória do Atlético. Entendeu? Eu falei. Aqui não tô falando com o coração, tô falando com a razão. Caraca, o coração é coxa, mas a razão é Atlético, né, João? Fale a verdade, é isso aí. Sabe, deixaram coisa ruim chegar. Cara, coxanautas são sempre divertidos, cara. Adoram. Depois a gente te cobra, João. Então. Agora é o canal do Torcedorismo, aí um canal que cobre futebol em geral, né? Fala bastante sobre Série B, Série C. É um canal de um cara aí que é do Rio de Janeiro, né? Não sei se ele é fluminense, aparentemente é, que esses dias atrás eu vi ele falando mal do Flamengo ali. Mas... Não, é Flu. Ele é Flu, ele tem uma caneca do Flu, uma camisa do Flu. Então é isso. Fluminense. E, Nicolau, ele vai comentar aí sobre essa rodada e tal. Vamos ver o que ele tem para falar aí sobre o Atlético Paranaense. É bom que a gente continue falando sobre isso, né? Então o Atlético, nesse jogo aqui, como eu vinha falando, cara, a defesa do Atlético, que era onde o Odair tava tendo muita dificuldade de acertar a parte defensiva do Atlético, hoje foi perfeito. Praticamente perfeito, né? Você deu muito pouca chance. Nenhuma finalização do Vila Nova foi no gol do Atlético. Nenhuma. Olha aqui. Eu acho que nenhuma. Eu não lembro de nenhuma, pelo menos. Deixa eu ver nas estatísticas. Olha só, o Vila Nova ele conseguiu 4 finalizações no jogo inteiro e nenhuma foi no gol. Então, é uma coisa impressionante, tá? O Santos não fez uma única defesa no jogo. Finalmente, o Atlético teve um jogo muito seguro defensivamente e ofensivamente foi avassalador, né? Principalmente ali, o primeiro tempo foi muito firme e o segundo foi parecido até, né? No segundo é normal, o Vila teve mais condições de ali, mais finalizações, mas o Atlético manteve a postura e teve até mais chance de ampliar como ampliou, né? Fez o 2x0 ali no segundo tempo. Mas aí, meus amigos, Renan Peixoto, hein? Que homem! Talvez seja o melhor reserva da Série B. Pra vocês que assistem NBA, não sei se vocês gostam de NBA, mas lá na NBA tem um prêmio assim, o melhor 6º jogador, que no basquete são só 5 titulares, né? Então é o melhor jogador que vem do banco. Se tivesse esse prêmio aqui na Série B, o Renan Peixoto, cara... ele brigaria firme pra ser o melhor jogador, melhor reserva da Série B. E aí, David? O que você acha disso aí? Nicolau, vou falar a verdade aqui, tá? Eu acompanho muito a Série B, tá? Eu sei de cor salteado todas as reservas e atacantes, reservas titulares de todos os times do Volta Redonda, do Amazonas. Mas, né, eu acho que o Renan Peixoto, sim, cara, ele tá com 7 gols, cara, na Série B, que não é uma quantidade pequena de gols, né, uma quantidade relevante de gols, é um cara que jogou 700 minutos. Então tem uma média aí de cada 100 minutos o cara faz um gol.
Então pense, cara, é uma quantidade bem relevante e faz gols importantes, né, cara? Ele fez gols de vitórias aí do Atlético. Aquele gol do meio de campo, inclusive, o cara mandou um balaço lá contra o Avaí. É um cara que está sendo bem importante, muito mais importante do que o Allan Kardec, por exemplo. Ah, sim, com certeza. Se for comparar com o Allan Kardec. Mas o Renan Peixoto é isso, cara. Eu não sou fã dele tecnicamente e tal, né? Mas nos últimos jogos, realmente, quando ele deixou. A gente tinha só Renan Peixoto e Kardec, lembra? Dessa época? Era meio complicado, não era simples. Mas quando ele deixou de ser o cara para resolver sempre e ser uma peça ali de substituição e tal, cara, dá conta do recado. Dá conta do recado. Então, também, né, eu não acompanho a Série B, de verdade não acompanho mesmo, mas a princípio parece ser sim. E, como um todo, né, o nosso elenco hoje, com esses reforços, né, a gente já tinha Esquivel, a gente já tinha Zapelli, Santos, quem mais? Dudu, né, que, claro, começou a jogar agora, Arthur Dias começou a jogar agora, mas Viveiros, né, outros caras aí que chegaram, deram um corpo pro elenco, que realmente é diferenciado. Agora a gente tem que colocar. Está acontecendo isso, né? Os jogos estão acontecendo no sentido favorável ao Atlético, mas que continue, porque como elenco agora, acho que, né, com a nossa janela, que foi com certeza a melhor da Série B aí nesse meio do ano, a tendência é que seja realmente o melhor time do segundo turno. Não, é engraçado, né, Nicolau, que se você for pegar a nossa terceira opção hoje é o Allan Kardec, né? Que tem aí 5 gols, 5 ou 4, agora não lembro. Mas independente seja 5 ou 4, ele tem mais gols que qualquer atacante do Coritiba. É a terceira opção. O Renan Peixoto com 7, ele tem, que é reserva, ele tem mais gols que todo o ataque do Coritiba somado. Pega qualquer ponta, atacante, Caramba. o Renan Peixoto tem mais gols que todos. Então, Cara, que informação, hein? Cara, isso aí é. E assim, na verdade a minha esperança do Coritiba não subir é isso. Porque agora é isso, né? Não tem mais quem trazer. Sim. Eles vão ter que jogar com o ataque que eles têm. Então, começou a perder o gás. é isso aí. Que quem tem mais gols lá é o zagueiro, é o Josué, né? Que é o meia, né? Esses caras aí tem mais gols. Agora, Ronier, né? O Ronier é meia? O Ronier, não, o Ronier é ponta, mas o Ronier acho que tem um gol na Série B. 1 ou 2 Sério? gols. Uhum. Caramba. Fraquinho. Aí bora continuar. Melhores. Porque sempre que ele entra, assim, sempre que ele é chamado pra responsabilidade, o cara entrega, né? Muito bom jogador. E me chama a atenção a vibração desse time. Faz tempo que não via isso no Atlético. Pô, cara, hoje também a arena tava linda, né? Tava linda. Sentiram ali a energia da torcida. E agora o fanático atleticano, que o Atlético tá chegando muito perto do G4, né? Mas pra vocês verem aquilo que eu falava, ó, há um mês atrás, né? No início do segundo turno. A galera perguntava assim, tu acha que o Atlético pode subir? Eu falava, cara, o Atlético vai ter que fazer uma campanha de líder no retorno pra conseguir subir. Vai ter que fazer uma campanha de líder. É o que o Atlético vem fazendo. E ainda assim o Atlético ainda não entrou no G4. O Atlético ainda com 5 vitórias seguidas, ele ainda não entrou no G4. Então, assim, ele vem num ritmo de que eu vou até botar essa enquete aqui enquanto a gente conversa sobre o Atlético. Vou perguntar se vocês acham que o Furacão sobe. Vou perguntar aí no chat, na enquete do chat, se vocês acham que o Furacão sobe. Porque, assim, né, analisando o futebol, a evolução do Atlético, o ritmo, a vibração, o momento do Atlético Paranaense, parece que quem vai parar é o Atlético, né? Quem vai parar é o Atlético. Você que quiser participar da live, ó, manda o seu superchat ou manda aqui, ó, o seu áudio no Pix através desse QR Code que tá aqui. Kali tá falando que pra ele não sobe. Jonathan Gamer tá falando assim, queria que você fizesse análise brasileira da Série A, porque é sempre B, C ou D. Jonathan, vou fazer, cara. Vou fazer da Série A. Eu comecei a fazer nessa temporada, mas acabou que os jogos da Série B, Série C e Série D acabaram dando uma engolida nisso. Mas ano que vem, o projeto é manter Série A e Série B. O Atlético tem... Os próximos 5 jogos do Atlético são chatos, tá? Chatos. Eu acho que o Atlético é o que ele mais tem que vencer, e aí pega um Operário que é chato, mas o Atlético em casa, provavelmente a arena lotada de novo. O Atlético seria favorito, e aí sai com esses 2 jogos bem difíceis aqui. Dragão e Leão. São jogos bem difíceis. E aí o Atlético emenda uma sequência ali que, cara, é boa, tá? A sequência final do Atlético tem Amazonas, aí tem o Goiás, que é o jogo mais difícil, mas fecha com Volta Redonda, Ferroviária e América Mineiro. Se o Atlético chega aqui, nesse jogo contra o Amazonas, dentro do G4, tem o Atletiba antes. Se passar do Atletiba dentro do G4, é bem provável que o Atlético suba, né? Bem provável que o Atlético suba. A reta final do Atlético não é das mais complicadas. Os adversários do Atlético, por exemplo, o Remo tem uma reta final muito difícil, o Goiás tem uma reta final muito difícil, o Novo Horizontino tem uma reta final difícil, então... Nicolau, assim, a gente tem 2 jogos bem complicados ali, que vai ser o Coxa e o Goiás, mas tirando isso, cara, não tem nenhum jogo que possa assustar o Atlético, né?
Só times lá de baixo ou o time que tá na zona do agrião ali. Então, se a gente manter a consistência e chegar ali, que nem ele falou, ali no Atletiba dentro do G4, eu acho muito difícil o Atlético perder essa vaga, né? Ah, não, isso com certeza. Principalmente por esse final ali, né? O Atlético teve muitas vezes que foi pro Couto Pereira desacreditado, né? Mesmo com times melhores, foi desacreditado. Eu acredito, né, que com essa sequência, claro, não tô falando que vai ganhar todas. Eu acho que o Atlético precisa, né, continuar ganhando os jogos que estão na mão. Atlético, cara, com todo respeito, entendeu? O Atlético tem que passar o carro. Em casa é o Operário, é o Flamengo, tem que passar o carro. Porque precisa, não é porque é só porque é em casa. Então, eu acredito que a gente vai chegar no Couto bem, né? Não sei se ganhando todas, não sei, mas bem. Então, né, então se a gente tiver com o elenco completo, com o Viveiros bem, né, com os jogadores do Zapelli que estão bem, o Benavides que está bem, os zagueiros continuando bem, eu acho que vai ser um jogão massa, inclusive, e a gente tem tudo para permanecer nesse G4 após a Atletiba, né? Então, Sim. Torcer. A reta final do Atlético não é das piores. Por exemplo, pode pegar um Amazonas próximo do rebaixamento, um Volta Redonda já rebaixado. Vai depender do que esses times fizerem, né? Uma Ferroviária desesperada, uma América também desesperado. Vamos ver. Mas o Atlético não tem das piores, não. Enfim, vai ser um caso difícil de acompanhar, mas nesse caso... Bom, Nicolau, agora vamos pro vídeo aí do NE45, tá? É um pessoal lá de Pernambuco que comenta futebol, bastante futebol nordestino, mas também bastante Série B, né? Eu conheci esse canal aí faz pouco tempo, mas, cara, é um canal bem legal, tá? Um canal bem legal, você que quiser sempre toda final de rodada eles fazem lá uma análise lá da rodada da Série B, recomendo dar uma olhadinha lá. E bora ver aí o que o pessoal falou aí sobre o Atlético nessa arrancada aí. Não tá sendo o melhor, apesar da tabela, não é o melhor time para apostar as fichas nessa reta final, não, tá? Eu diria que o único time para apostar as fichas nessa reta final é o Atlético Paranaense, né? Porque eu tava hoje, Atos, procurando algumas imagens, slides antigos que a gente trouxe aqui, e um desses slides eu não tava achando e cliquei no programa para tirar do próprio programa o slide. E aí tem um trechinho que você fala assim, era justamente ao fim da 22ª rodada. A gente tava falando sobre como o Atlético Paranaense poderia voltar pro jogo, já que quando ele ficou a 9 pontos do G4, ao final da 22ª rodada, ele estava numa condição que você não tinha precedentes de acesso, tá? No histórico da Série B. O que ele falou que é muito importante, Nicolau. No Atlético, no final da 22ª rodada, não tinha nenhum time que estava na mesma situação do Atlético, a mesma quantidade de pontos e que conseguiu subir. Isso não é de recente, mas da história da Série B com 20 times. Então você vê como que era complicada a situação do Atlético naquele momento, né? Exatamente, David. Então, deixa eu ver no molhado. 1%, né? Tava lá a possibilidade de acesso, né? A gente chegou a ver ali dos matemáticos, né? Chegou a ser 2%, né? 1%. Então, assim, chovendo molhado, mas é assim, cara. Nossa, 5 vitórias seguidas ainda não é suficiente. Tem que ter 6, tem que ter 7. Então, a princípio, 11 jogos que faltam, a ideia é vencer 7, né? 6 ou 7, se eu não me engano. Então, assim, cara, Operário, Atlético, com todo respeito, é ganhar, entendeu? Remo e Goianiense fora, eu acho que pelo menos um deles precisa ganhar, porque são times que estão ali perto. Um dos dois precisa ganhar, né? Um dos 2 jogos. Então é isso, é continuar ganhando, cara. Não tem... O primeiro turno realmente foi terrível e, estatisticamente falando, era quase impossível mesmo. Por isso era 1%. Então, né, como o Marcelo disse do Colchonautas, né? Não é sempre, é bem difícil acontecer isso. 5 vitórias seguidas, e que seja a 6ª agora, né? Exatamente. E você também não via nenhum sinal do Atlético Paranaense. Ele foi aquele jogo que ele empatou, acho que foi um jogo contra ele faz o Cuiabá, o gol no final, ele faz o gol no empate, finalzinho, o Cuiabá bate o centro e empata, assim, tava moralmente O destruído. Cuiabá, Paysandu, E aí você fala, Ferroviária, se não for agora, assim. já vai vencer 5 jogos e não vai adiantar. Só que foi agora, né? O Atlético Paranaense imediatamente, quando vence o CRB fora de casa, e se o Atlético Paranaense subir
o jogo do acesso vai ser lembrado como aquele jogo. E tem outro ponto ainda, Fred. Tá? Pode falar, Cássio. A Série B, a gente disse algumas vezes, a gente começou colocando o Atlético como já subiu, a gente segurou na 10ª rodada, mas na virada do turno a gente cedeu um pouco, virou provável acesso, e ali acho que na última, que a gente faz aquelas configurações da tier list, e meio que, pelo jeito que o Atlético Paranaense estava, pelo ano que ele vivia, fez o Campeonato Paranaense ruim. Foi bem até na Copa do Brasil, é verdade, mas foi mal no estadual. E sobretudo na Série B, que era para ser a coisa mais importante do clube esse ano, como vinha sendo até agora. Mas a gente deixou o alerta, apesar da confiança que tinha, de, é um time que consegue contratar... Na última tier list que a gente fez, Cássio, na última tier list, a gente colocou o Atlético como o principal time com chance de acesso. Tem, vai subir, favorito ao acesso e chance de acesso. Foi sendo rebaixado, porque ele começou como o único que a gente cravou, subiu. A gente botou na categoria, não é que vai subiu. Vai passear no campeonato. Aí, de repente, foi perdendo, não foi mostrando força. Era o que a gente colocava, né, Nicolau? Eu lembro de você falando lá que o Atlético ia ser a sensação. O problema é que os caras erraram praticamente tudo, né, cara? Os caras fizessem uma coisa, o mínimo possível desde o começo, o Atlético tinha, né, subido bem mais tranquilamente, né? E agora a gente enfrenta essa situação que a gente está enfrentando. Tá no mudo aí, Nicolau. Com certeza. Mas é aquilo, eu não me arrependo de achar que o Atlético tinha, e porque o Atlético tinha obrigação de bater nesse time de Série B, cara. A janela que aquele Possebon e que o Petralha fizeram no começo do ano é execrável. Execrável. Tem jogador que nem tá mais aqui, que a gente não precisa ficar repetindo, que era titular de uns 3, 4 aí da Série B, cara. Entendeu? É terrível. Terrível o que fizeram com o Atlético esse ano, entendeu? Graças a Deus, né, conseguiram fazer uma janela muito boa, tá? E, claro, a gente teve aí Arthur Dias, né? Dudu também tendo oportunidade fora a janela. Então, cara, e também não me arrependo de falar que o Atlético não ia subir, porque o Atlético não ia subir. Estatisticamente, matematicamente falando, ninguém subiu com a pontuação do Atlético. A gente cravou aqui, né? Num pós-jogo aí que o Atlético não ia subir mesmo. E, cara, assim, ó, a gente não quer estar certo, a gente quer que o Atlético mude a nossa ideia, o Atlético nos surpreenda mesmo, cara. Então, não vocês estavam arrependidos, estavam errados. Não, cara, a gente quer que o Atlético subisse, mas nada mostrava naquele momento. Mas o Atlético Paranaense, quando teve aquela janela que ele trouxe um cara beirando 30 milhões, a gente falou só, assim, não tem como comparar na configuração da Série B desse ano. A gente falou aqui disso, não tem como comparar. A gente falou assim, a gente só não sabe se esse cara, detalhe, começou a render, a gente não sabe se esse cara vai chegar e vai ter que melhorar a parte física, adaptação e tal. Mas na hora que você coloca um dinheiro num reforço desse tamanho, nenhum outro é capaz, nem o Coritiba, que é SAF. Assim, então na hora que começou a dar certo, aí vai pro último ponto, que é o seguinte, e a gente também trouxe aqui. 20 anos de Série B o cara aprende, Fred. Série B, ela permite isso para os clubes desse sarrafo. Os clubes que, quando estão na segunda divisão, são favoritos. São clubes que, independentemente da fase, eles conseguem sequência de vitórias. É por isso que não dá para ter descarte. Porque a gente fala assim, só sobe se ganhar 5. Se você falar isso para o CRB, talvez o CRB não consiga essas 5 vitórias. Detalhe, consegue até no começo do campeonato. Ele larga bem, mas depois perde. Mas assim, numa reta final fácil. Se o CRB ganhar 5 agora... Mas dificilmente acontece. Tanto é que o CRB é o clube há mais tempo. A gente até torce para cima, mas é o clube há mais tempo na mesma divisão. Ele nem sobe nem desce. Ele fica ali estável. São 11 anos. Mas o Atlético Paranaense, o Atlético Paranaense, você fala, esse time, se ganhar 5, encosta. E outro, não é que vai subir, ele nem entrou no G4. Mas aconteceu o cenário que não era um absurdo acontecer. Porque você olhar assim que o time está ganhando 5 partidas consecutivas, é claro que é uma baita sequência. Mas não é a primeira vez que isso acontece. Outros clubes com esse perfil, talvez não numa situação crítica como a do Atlético Paranaense estava, que era uma situação crítica, a segunda página, já estava na segunda metade, mas isso já aconteceu em outras oportunidades, porque a Série B permite isso. Na primeira divisão, se você precisar de 5 vitórias para escapar do rebaixamento, está quase condenado. O Atlético Paranaense, na primeira divisão, precisasse de 5 vitórias, dificilmente reage, cai. Mas na Série B você consegue. Nicolau, assim, isso é pra gente ver um pouco do patamar que o Atlético tem nessa Série B, né, cara? E o que ele falou ali é muito verdade. Que time da Série B consegue contratar um titular do Atlético Nacional, que estava jogando, estava nas oitavas de final da Libertadores, consegue tirar a escada do outro time? Que time? Não tem Coritiba. Cara, o Coritiba, a maior contratação dos caras foi um tal aquele zagueiro que veio do Flamengo lá, foi deu 10 milhões de reais, cara. Com SAF! Com SAF! Então, cara, olha isso, irmão. O Atlético investiu 30 milhões de reais na Série B. É claro, poderia ter investido mais, porque no começo do ano a janela de venda do Atlético foi 190 milhões. Não vamos nos esquecer disso. O Atlético vendeu 190 milhões em jogadores e tinha contratado só o Léo Pelé por 10 milhões de reais, né? Que foi uma merda uma contratação.
Era obrigação contratar um cara de 30 milhões. E aí, contratou, o que aconteceu, Nicolau? O Atlético, né, encaixou o time e vem crescendo muito. E o cara vem fazendo diferença. Então, essa é a diferença de patamar. Por isso que quando a gente fala usou os Coxa Branca, nem a gente usou no começo do ano lá, o Atlético ia sobrar na Série B, é por conta disso, que o patamar do Atlético é muito superior, muito acima, né, financeiramente, e, né, como clube, organização também é muito diferente, né, Nico? É isso, cara. Pô, tanto de tempo que a gente falou isso aqui, cara. Quanto tempo que a gente vem, e por isso que é desgastante, e tá sendo desgastante nesses últimos 2 anos falar do Atlético. Porque o Atlético não colocava o negócio na mesa, cara. Pô, nessa Série B já tinha que ter acontecido isso desde o início do planejamento, desde o ano passado, cara. Infelizmente caiu daquela forma. Não deveria ter caído, porque a janela, se vocês, eu sei que vocês não esquecem disso, porque é traumático, a janela não aconteceu. Cara, olha o quanto tempo que a gente tá aqui falando o que o Atlético tinha que ter feito já. Porra, a gente não é idiota, a gente vem aqui e fala várias vezes, não é Gabigol, não é Dudu que a gente espera, cara. Entendeu? Mas é contratação do nível que o Atlético tem que fazer. Porra, cara, tinha que ter feito isso há muito tempo já, há um ano atrás. E aí, até a gente teve mais um sinal que ia dar merda naquele 3-0 pro Maringá, cara. E mesmo naquele momento não mexeram, manteram o Barbieri, não contrataram quase ninguém, cara, naquela janela. Sim, né, sim. ali do final do... Eu sei que é uma janela que é mais difícil de contratar e tal, mas, cara, os caras não se movimentaram direito, irmão. E aí, né, o Atlético começou a Série B da forma mais bizarra possível. E outra coisa, beleza, é meio difícil contratar naquele momento, mas o Arthur Dias estava aí já. O Dudu estava aí já, entendeu? Cara, Cauã Moraes estava aí já. Cauã Moraes estava aí já. E demorou um monte pra colocar o Piá, né, cara? Exatamente. Então, assim, cara, ano passado aconteceu a mesma coisa com o Kaique Rocha. Aí você insiste em Léo Pelé, você insiste em Beleza, em Abraão. Cara, eu não participei das últimas lives, mas, cara, como é bom não ver mais Abraão no time, cara. Como é bom não ver mais Léo Pelé no time, cara. Porque Tobias. literalmente... o Tobias faz tempo que não entra, né? Mas, cara, Léo Pelé, Beleza e Abraão, eu falei aqui há, sei lá, 3, 4 meses atrás, não poderiam mais vestir a camisa do Atlético, cara. Não, Nicolau, não pode. Se a gente for pegar essa sequência de 8 jogos sem vitórias, deve ter sido uns 6 jogos seguidos essa composição de zaga desses caras aí, tomando gol e falhando e tomando gol, e os caras não mudavam. E aí, o que aconteceu? Mudou? 5 vitórias seguidas. Na última live que eu participei, eu lembro que eu falei isso, cara. Os caras, além de ter essa sequência, né, ruim, e outra coisa que eu vou falar daqui a pouco. Além disso, de ter essa sequência ruim, eles estavam falhando o tempo todo. Eram eles que estavam falhando, claramente. E aí vem até, né, tentando, assim, né, influência, falando, mas é o sistema defensivo. Não, cara. Claramente eram as peças. E outra coisa, David. Esse triozinho aí, de Chernobyl, que, nossa, cara, por Deus, cara, que nunca mais visto a camisa do Atlético, esse triozinho aí é a pior zaga da Série B. É a pior zaga, literalmente é a pior zaga da Série B, porque foi a zaga que mais tomou gol na Série B. O Atlético tem 39 gols marcados no melhor ataque e tem 36 sofridos. E, gente, os atacantes que a gente enfrentou não é atacante de série, não é Pedro, não é Vitor Roque. A gente enfrentou, cara, os atacantes de Volta Redonda, que fez 3 na gente. A gente enfrentou atacante de Ferroviária, que fez gol na Baixada. É foda. Mas vamos continuar, senão a gente não acaba. E no caso veio agora e encostou, tipo, foi reduzindo tá um ponto do G4 e mudando seta. E cortando luz e mudando seta. Eu tava fazendo o programa ontem, né, com o Cássio, com o Cauê, no pós-jogo do Sport na Série A. E teve uma hora que eu falei, não, o G4 agora já ganhou já ganhou a definição. Nunca teve tão definido quanto agora. E detalhe, o G4 a que eu me referia, que estava definido agora, é com o Atlético Paranaense, ele nem tá lá. Porque pra mim a chegada já é tão contundente que pra mim, Atos, concordo com suas argumentações da capacidade de competir que a Chape pode ter, que o Novo Horizontino pode ter, mas
me surpreenderia muito o Atlético Paranaense desacelerar. Tá? Não estou dizendo que ele vai continuar vencendo todos os jogos que tiver pela frente. Mas eu não vejo uma curva de queda a ponto de times muito mais limitados tecnicamente, como o Chape e Novo Horizontino, numa reta final de 11 jogos, cabeça a cabeça ali, eles conseguirem somar mais pontos que o Atlético. Tá? Então, assim como não vejo o Goiás... Eu sei que já tá longo o vídeo, mas, cara, é até bom ouvir isso de pessoas de fora, né? Porque eu, coração atleticano, não acredito nisso, cara. Eu não consigo, porque eu tô tão traumatizado que, infelizmente, cara, beleza, a curva ascendente é muito alta, os reforços dão também essa base. O técnico a gente já sabia que era bom. A gente sabia que o técnico era bom, mas não tinha peça, cara. Não tinha o que fazer, entendeu? Claro, né? O Arthur Dias demorou aquela coisa ali pra entrar. E as peças boas que estavam aí não estavam engrenando, né, cara? E não estavam vendendo também. A gente já tinha Esquivel no time, a gente já tinha Zapelli no time, a gente já tinha, né, os pontas ali. Mas é a confiança, né? Mas não tava. Mas é a confiança, o próprio, claro, o Santos ele passou por rodadas bem ruins, inclusive, né? O Atlético estava perdendo ainda. Mas o Mikael também, cara, é um grande goleiro, mas sem confiança, entendeu? Outros jogadores também sem confiança. Então é bom até ouvir de alguém de fora falar, cara, porque olha o peso que o Atlético tem nessa Série B, realmente é muito grande. É fora de cogitação comparar com qualquer outra situação. Então eu acredito, eu tomara, né? Eu torço para que ele esteja falando seja verdade, né? Aconteça. E eu consigo tentar acreditar por causa dessa confiança. Porque, cara, como é que é o nome do ponta que entrou, que não entrava faz tempo? Velasco. Nesse último jogo? O Velasco. Porra, entrou e jogou bem pra caramba, cara. Um cara que bem eu gostava, cara. Quando ele entrava, eu já achava um bom jogador, cara. Cara, eu prefiro hoje o Velasco do que o Mendonça entrando, cara. Sim. Entendeu? Concordo. Então, pra vocês verem, o Leozinho, que a gente já tinha descartado também. Eu tinha descartado o Leozinho. Pra mim, cara, não servia. Eu sacaneava o Leozinho aqui, usava como motivo de risos aqui. Pra mim era Palácios, Falcão e Leozinho. Olha que merda que os caras fizeram. Mas é isso, né? É confiança. E a gente precisa... A gente retomou, acredito, essa confiança e precisa continuar. E Curitiba, mesmo com as oscilações que eles vêm tendo nesse segundo turno, também não vejo perdendo tantos pontos. Pra mim, no momento em que o Atlético ultrapassar o Novo Horizontino e fincar seu lugar no G4, aí sim o G4 está definido com algumas rodadas de antecedência. Assim que isso acontecer, eu acho que eu vou ser capaz de chegar aqui, cravar e realmente não ver margem para algo diferente, Atos. Fred, veja, o Atlético Paranaense ele precisava refazer algumas situações nessa sua caminhada aí na Série B muito conturbada. A principal delas, assim, que foi resolvendo isso, que fez ele ter essa retomada e está agora com essa perspectiva muito positiva de conseguir, quem sabe, esse acesso, foi você primeiro achar o time. Achar o time dentro de uma lógica de Série B. Quando eu digo isso, é você entender, olha, esse jogador aqui tem um perfil, então vamos trabalhar com ele. Esse outro, ele nem tem um perfil, mas ele está se dedicando, ele está com uma disposição diferente. Por exemplo, vou citar aqui o caso do Zapelli. O Zapelli vive uma excelente fase. É um jogador que tem aquele jeitão de Série A, um jogador muito técnico. Mas, por exemplo, o Luiz Fernando não é um jogador que se adaptou bem à Série B ou não está encarando a Série B da melhor forma. Então, já tira um pouco do espaço. Esses espaços são ocupados por jogadores mais jovens. Ao mesmo tempo que você traz jogadores como o Viveiros, que o Cássio citou, que você faz um investimento absurdo. 30 milhões para você trazer um centroavante de vigor físico, que encaixa bem no contexto de Série B. Então você sai primeiro ali resolvendo seus problemas, aí você saca um Juliano, você saca um Allan Kardec, você sai ali encontrando. Então o Atlético Paranaense já encontrou. Não vai ter muita mudança daqui para frente, não. Você não vai ver metade desse time mudando. Essa última partida contra o Vila Nova, o time do Atlético Paranaense conseguiu até movimentar algumas peças, tá? Teve o desfalque do Viveiros, o Mendonça começou no banco, entrou no segundo tempo, então essas questões podem acontecer, mas a base do time que tem essa retomada vai ser isso até o final do campeonato. Aí tem outras questões que o Atlético Paranaense ele tá começando a diminuir o quão danoso esses fatores estavam afetados na campanha do Atlético, mas ele vai ter que esperar mais um pouco para poder ver se realmente está superando. Por exemplo, uma delas, Fred, é a questão de estar à frente do placar e receber viradas. Por que eu não posso dizer que isso está superado? Porque isso quase aconteceu no jogo contra o Botafogo. Tava 1-1, o Botafogo perdeu um gol ali embaixo da barra, tá?
e o Atlético Paranaense foi lá e fez o gol da virada. Depois, quando estava 2-1 também, o mesmo contexto. Quase um empate do Botafogo. Quase empate, E o Atlético foi lá e acabou. Com um homem a menos. Obviamente, um golaço, né? Da jovem promessa do Atlético. Nesse jogo da Chape, isso aconteceu. Veja só. No intervalo, estava 1-0 do Atlético Paranaense, num jogo duro, num jogo com certo equilíbrio, mas praticamente se tivesse que ter um vencedor para aquele intervalo, era o Atlético, tá? Rapidamente a Chapecoense virou. Um alto volume, erros de defesa também, de saída de bola do time do Atlético. O Atlético deu um dos gols para a Chapecoense. Mas aí, nesse caso, agora, a Chapecoense teve... Desculpa, o Atlético Paranaense teve forças para ir e reverter essa situação. Porque tudo... Veja só, olha o tamanho do desastre que seria. A gente acha que não estaria nem pautando o Atlético Paranaense aqui. Se o Atlético Paranaense, além de perder o que era aquele confronto direto... O jogo mais importante do ano na Série B, a gente tratou dessa forma. Exato. E foi. E além de perder, a questão... Sobretudo do jeito que foi o roteiro. Só pra dizer, foi, e ainda mais porque o jogo entregou. Assim, o roteiro mostra o tanto de reviravoltas que e aí, Atos, antes de você continuar, só pra... Mais cedo eu disse que se o Atlético subir, a torcida vai lembrar do jogo do CRB como o jogo do acesso. Talvez lembre o da Chape, mas o do CRB é o jogo da sobrevivência, né? Porque qualquer outro resultado ali... Mas acho que fica o da Chape. Veja só, Cássio. O debate naquela semana era a terceira divisão. O debate naquela semana era o treinador... Não, mas agora você falou... dizendo que ia colocar pra fora. Concordo. Era o treinador dizendo que ia colocar pra fora. O nosso debate... Mas é o nosso debate. Aí vamos pensar agora... Vamos nos colocar no lugar do torcedor Atlético Paranaense. Se o cara subir, o cara vai pensar assim, qual foi o jogo que o time entrou na briga pelo acesso? Foi o da Chape. Teve a sobrevivência, a gente não tá debatendo isso. Teve a da sobrevivência. Da Chape subiu. E aí, Nicolau? Eu vou falar... Eles estão debatendo aí sobre o jogo do CRB e o jogo da Chape, mas, cara, eu vou ir na contrapartida e vou falar que, pra mim, o jogo determinante foi o do Botafogo, cara, pelo jeito que foi lá, porque, cara, a gente, se não ganhasse do Botafogo, não ia ter engatado nenhuma sequência de vitória, né? Ia ser uma vitória e uma provável derrota pro Botafogo, ia jogar toda a confiança de novo no lixo, e a gente ia para um jogo contra, né, a Chape ali, tipo, desacreditado de novo, né? E, cara, foi um jogo que teve um roteiro completamente maluco, né? A gente teve o cara expulso, né? Começou ganhando, levou empate, o Botafogo cresceu no jogo, a gente teve um cara expulso num lance bizarro do Zapelli, né, que perdeu a bola, e a gente consegue fazer um gol com um a menos e depois tem o gol dos caras e depois, cara, bola debaixo da trave. Pra mim esse jogo é o mais emblemático, tá? Mas é claro que o da Chape é extremamente importante também. E você, o que acha? Não, se a gente for ver qual é o mais importante, esses 5 deram 3 pontos cada um. São importantes iguais, né? A gente estaria bem longe do C4 com uma vitória a menos. Olha como é importante continuar ganhando. Mas eu tendo a concordar contigo, David. O Botafogo realmente foi um jogo, cara, onde o próprio gol que foi anulado, né? Foi um gol que foi uma falha da defesa, né? Mas assim, não foi aquela falha tão gritante igual estava acontecendo antes, só que foi tipo, cara, depois do gol do Atlético, já de cara os caras empatam, entendeu? Foi um gol espírita, aí, né, cara? Tipo, um azar do caralho e a sorte do Botafogo, né, cara? Um gol nada a ver, aí tem pênalti também, aí tem o Benavides tirando perto da linha também, então eu acho que realmente, se for ver o jogo emblemático, tipo Atlético e América Mineiro lá em 2012, pode ser que seja o Botafogo, eu concordo. Só que, cara, eu acho que um jogo também bem importante é o jogo de agora, contra o Vila Nova, tá? Pela segurança defensiva que, cara, não lembro do Atlético assim há muito tempo. E o Vila Nova, beleza, é um time, cara, é um time de Série B, mas é um time que não é tão ruim assim, entendeu? Um time na média. Não é dos piores. Não é dos piores. Então, não passou um lance de sufoco, cara. Eu acho que o time como um todo foi bem, então não teve um destaque assim, mas todo mundo muito bem, cara. Claro, o Julimar, eu acho que foi abaixo dos outros, assim, né? O Dudu tava numa posição que eu acho que sem volante tinha que voltar muito. O próprio Julimar, tá? Eu acho que se sacrificou um pouco porque tinha que fazer as vezes ali de meio e volante para. Então cansou. O Julimar já no 45 minutos do primeiro tempo já tava cansado, já tinha acabado o jogo para ele. E tá voltando agora também, né, cara? E tá voltando agora. Então, assim, tirando o Julimar, mas ele se sacrificou muito defensivamente também. Eu acho que ele foi bem nessa parte. Acho que foi um jogo de consolidação, né? Tipo, porque todos os outros 4 ali, dali pra trás, a gente ganhou com as calças na mão. Vamos ser sinceros, cara. Nenhum jogo a gente sobrou. Agora esse do Vila Nova realmente consolidou o Atlético. Consolidação.
que foi bem. É verdade. Consolidação. Eu acho que esse do Botafogo deu muita confiança para a Chape, igual você falou. E esse agora deu confiança para uma sequência mais tranquila. Uma sequência onde a gente vê um Atlético que fala, cara, Viveiros voltando, Patrick ali preenchendo o meio campo, vai ganhar, entendeu? Não é uma questão de soberba. Pode ser que não ganhe, mas, cara, não pode mais ficar perdendo, entendeu? Então, que empate esse, ou ganhe o próximo, então, cara, claro que eu quero que ganhe todos. Mas eu acho que é uma consolidação, realmente. Veja, tem o do CRB, o da sobrevivência, mas a história anda, a história vai andando, sobreviveu, a história vai andando. E quando foi que o acesso virou realidade, se o Atlético subir? Foi o da Chapecoense. Então, assim, eu acho que pode ter essa memória do jogo do CRB, mas a vitória do jeito que foi, era um confronto direto, tem a proximidade da torcida do Atlético Paranaense ali na Arena Condá, enfim. Detalhe, vamos fazer assim, se tiver o torcedor do Atlético Paranaense aí, deixa nos comentários, como se fala, deixa nos comentários o jogo aí, porque assim, vendo daqui, com alguma distância, a gente tá no Recife, me parece o jogo da Chapecoense. O jogo matemático, o jogo que colocou no G4 moralmente é o da Chapecoense, né? Agora o jogo que permitiu que tudo isso pudesse acontecer é o jogo do CRB, tá? Onde não havia perspectiva pro Atlético ali. Eu já achava o Atlético favorito contra a Chape, mesmo sendo a Arena Condá. Mas contra o CRB não, era o CRB que tava voltando, vindo a sequência acho que de 3 vitórias, eram 4 vitórias. Hoje é o dia do CRB voltar, estádio lotado, o Atlético Paranaense não ganhava tá aí na tela, não ganhava 7 jogos, não ganhava 8 jogos, 7, 8 jogos. E o Atlético Paranaense foi lá, venceu e tudo mudou. Mas pode continuar sua linha de raciocínio, Atos. Não, eu ia fazer esse registro, na verdade, Fred, de quando você falou sobre o jogo símbolo, o jogo CRB, eu ia chamar a atenção que esse jogo da Chapecoense também, muito por causa do roteiro, como o Cássio disse, foi um jogo muito bonito de se assistir. E não só na parte matemática, como eu estava dizendo, que ia ser um prejuízo, assim, talvez até definitivo, só a parte matemática. Mas aí você coloca também a questão de mais uma virada, né? Teve várias dessas que o Atlético Paranaense sofreu no campeonato. Essa parte, como eu coloquei, é um dos pilares. Uma foi o time, achar o time achou. Esse pilar ainda está totalmente em construção, tá? Porque essa questão de tomar viradas no segundo tempo, ainda eu coloco ali como algo duvidoso. O Atlético vai precisar deixar essa máxima para trás. E tem um terceiro, que é algo que eu acho que aí o Atlético Paranaense está conquistando, que é você, porque ele precisa disso, que é você fazer jogos em casa que tem um perfil de jogo acessível e você tornar esse jogo tranquilo. Você tornar a vitória automática. A gente já está vendo o Atlético fazendo isso. Então, esse jogo do Vila Nova, o Vila Nova não teve a mínima chance, tá? Isso aí. Foi exatamente isso, esse jogo. Foi a paz que não havia, né? Isso. O jogo do Novo Horizontino também teve essa pegada. Então, tem que ter esse tipo de jogo até para você conseguir dar seguimento, porque, veja só, o Atlético não vai poder disputar e continuar tendo que ter bons resultados em casa e fora. Então, a gente tem essa segurança, essa confiança no Atlético Paranaense, mas ele não tá aqui, ele não é Coritiba e Goiás e Criciúma, não, pô. Ele não tá falando de um time que tem uma certa distância, um pouquinho colocado, tal. Ele tá falando de um time que ainda tem que conquistar esses pontos. E para isso, você tornar esses jogos tranquilos dentro de casa, eu acho que é um fator importante. Eu tô vendo que o Atlético tá começando a conseguir isso. Eu vou passar para o slide aqui de uma curiosidade nossa, né? Coisas que a gente até citou aqui. Um passo a passo ali de quando o Atlético Paranaense foi para o fundo do poço, a partir da nossa própria cobertura. O final do primeiro turno, tá? Foi quando a gente fez esse movimento que Cássio falou. A gente fez 3 tier lists. Antes da primeira rodada, depois da 10ª e ao fim do primeiro turno. O Atlético Paranaense era vai subir, depois a gente manteve um vai subir um pouco mais distante e quando ajustou o Atlético Paranaense para a chance de acesso. Atrás ali do Goiás, né, do Curitiba, do Novo Horizontino, Criciúma, Remo, tá? E bem à frente da Chape, né, que como eu já falei aqui hoje, não é um time que a gente apostou muitas fichas nas nossas tier lists. Ali, ao fim do primeiro turno da Chape já estava chegando, mas a gente ainda colocava alguns muros em relação à Chape, tá? Aí tem, na rodada 20, quando o Atlético ele empata em casa com o Paysandu, tá? O Atlético no fundo do poço. E ali, na rodada 22, está até escrito Paysandu em cima, mas leia Cuiabá, o outro empate que ele tem em casa. A gente pergunta ali no título, pequenininho na capa, o Atlético já era. A arte que a gente trouxe foi essa arte de chegar a 9 pontos. E o debate tinha uma outra tela que era a distância pro Z4, que era de 5 pontos. Havia um flerte. Havia um flerte, a gente falou do cuidado. A imprensa perguntou isso, um jogador. Eu lembro que o técnico do Atlético Paranaense chegou a dar uma coletiva dizendo isso. Se tiver jogador aqui falando em conta para não cair, eu vou demitir ele agora, porque não vou aceitar que ninguém fique dentro do grupo se tiver cogitando qualquer matemática de permanência. Tá? O Odair Helman chegou, eu lembro muito dessa frase bastante dura dele. Tá? E desse fundo do poço, daí para frente, o Atlético simplesmente venceu 5 jogos e torna-se, naturalmente, o 4º favorito ao acesso. Tá? Vocês concordam, né, com essa afirmação de que o Atlético é o 4º favorito ao acesso? Sim, para mim, mais do que o Novo Horizontino, que hoje está no G4. Mais do que o Novo Horizontino, mais que a Chape e, naturalmente, menos do que os times que estão acima dele. Sim. E é o que o Atlético precisa, tá? O Atlético precisa disso. O Atlético precisa de uma vaga.
Ele não precisa das outras três. As outras três, o Goiás e o Coritiba tem uma história de estabilidade durante o campeonato, o Criciúma de chegada muito forte, e tudo bem, com a Atlético tudo bem. O Atlético já faz um tempo que ele vem mirando essa quarta vaga, que estava ocupada pela Chape, tinha um confronto direto, hoje está pelo Novo Horizontino, mas o Atlético Paranaense sabe que essa vaga é dele, agora precisa de fato conquistar. Nicolau. Então foi essa análise aí do pessoal lá do NE45, uma análise muito legal, muito boa. Bem boa, bem boa. Não conhecia, já tinha visto um vídeo com você deles, mas não acompanhava muito eles. Muito boa mesmo a análise. Maravilha. E bora ver um pouquinho sobre alguns memezinhos aí, bem rapidinhos ali pra gente finalizar. Primeiro, o Edilson de Souza aí na narração do segundo gol do Atlético, né? Ele, será que foi desrespeitoso com o nosso vice líder, né? Não sei, vamos ver. Mete luz alta no rabo dos adversários do Atlético Paranaense. Começa a tremer as perninhas dos adversários que estão na ponta da competição. A bola trabalhada na canhota. Começa a tremer as perninhas dos adversários. O Coxa Branca, ele não tá querendo assumir ainda, Nicolau. Mas, cara, eu acho que eles estão com um pouquinho de medo sim, tá? Estão com um pouquinho de medo sim. Bom, vamos ver aqui tem mais esse meme aqui do... Acho que é a novela Viagem, né? Que tá passando. Né? Tem um maluco que é o espírito negativo ali contra o cara que é o galanzinho. Cada memezinho. E o Goiás e o Coritiba. Será que o que foi que você tá nervoso? Os caras estão chegando. Mano, Coxa Branca deve estar, velho. Olha... Eu acho difícil o Atlético subir e eles não subirem. Eu acho, né, que provavelmente os dois vão subir juntos. Mas se esses caras não sobem e o Atlético sobe, meu amigo Nicolau... Eu não quero nem falar sobre isso, cara, porque senão eu subi muito no salto, mas, cara... Vai ser bonito, hein, cara? Vai ser bonito de ver. Rapaz... E aí, Nicolau, pra gente finalizar, né, no Twitterzito, temos ali o Escorpião Viverde. E começaram de novo a falar de pacto. Isso, subam no salto novamente. Quem tá falando de pacto, cara? Eu não sei, eu não vi ninguém falando de pacto e tal. Mas... Eu também não. Bom, cara, o Atlético deu certo, muito certo essa questão de pacto, né? Porque a gente caiu pra Série B. Aqui não vai usar o pacto. Deu bem certo. Estamos felizão com o pacto. E o Guilherme Maier, infelizmente, esses FDPs acertaram o time. Vão acabar subindo. Coxa perdeu o gás já. Então, cara, assim, Nicolau, eu vou te falar uma coisa. Se o Coritiba não ganhar do Cuiabá e o Atlético ganhar do Atlético, esses caras vão começar a tremer muito mais forte nas pernas. E daí a diferença vai ficar um jogo, né? Deles saírem do G4. Acho que aí o negócio vai começar a pegar de verdade. Então, ainda eles estão ali se mantendo. Mas, cara, essa rodada vai ser decisiva aí para ver se o que vai rolar, se vai dar boa, se vai dar ruim. Mas é isso, né? Finalizamos aí o vídeo de hoje. Um vídeo grande aí, um conteúdaço para vocês. Né? Eu gostei bastante de fazer, não sei o que o Nicolau achou. Foi bom. Bem legal. O que a gente vai extrair de uma fase merda? A gente vai chegar aqui e começar a xingar, entendeu? Não é... A gente vai reagir os cara, tipo, xingando o Atlético. A gente já xinga, tá ligado? Daí vai adiantar o quê? Vai ficar um xingando o outro, não adianta nada. Exatamente. Então, que bom, eu gostei de fazer esse conteúdo, tomara que continuemos. Né? Exatamente. Então, vivemos de Curitiba essa semana, hein? Será? Ai, Será? Não quero zicar, cara, não quero zicar. Vamos ver como é que vai ser. É isso, galera. Obrigado por você que assistiu até agora. E um abraço, nos vemos aí, nos vemos durante a semana. Tomara que tenhamos mais conteúdos legais. Até. Com certeza, até a próxima.